As pessoas no mundo virtual pensam que são anônimas e se sentem livres para cometer crimes sem medo de serem encontradas. Meu trabalho é encontrar esses criminosos. Eu sou mais do que um jogador, sou mais do que um detetive. Sou alguém que entende como as pessoas pensam e como esse mundo funciona. Eu sou um game deck. Tudo começou com uma proposta de Geoffrey Heggs, gerente da Blue Whales, a maior empresa do mundo no ramo de realidade virtual. Heggs me pediu para ir até seu escritório. Ele parecia desesperado, então resolvi ir para lá o mais rápido possível. Chegando lá, ele foi bem direto comigo. Disse que seu filho, Frido, não saía da poltrona há quase 4 dias. As poltronas de realidade virtual geralmente despertam o usuário depois de um certo tempo online, ou quando seu corpo começa a ficar sem nutrientes. Mas apesar de Frido estar com diversos sinais de uso excessivo do equipamento, o sistema de segurança não o deslogou, apesar de não haver problemas aparentes no equipamento. Frido estava utilizando o modo privado, então não era possível saber o que ele estava jogando ou mesmo deslogá-lo por fora. Outras 2 pessoas haviam jogado com ele. Seu amigo Timmy, que me informou que eles estavam jogando um game chamado de Twisted and Pervert, e uma stripper chamada de Starlet. Starlet foi contratada por Frido para servir como guia no game Twisted and Pervert, para comemorar o aniversário dele. O problema era que Starlet estava em coma, e o pior é que o mesmo poderia estar acontecendo com Frido. T&P era um jogo de sádicos, onde a violência e o prazer se misturavam. Logo que cheguei, acabei encontrando com um homem chamado de Bob Zappa. Ele era desenvolvedor de um game chamado de Harvest Time, e estava perdido aqui, procurando por sua esposa, Honda. Aparentemente, ele recebeu uma mensagem anônima, informando que Honda estava traindo ele, dentro de T&P, utilizando o nick de Horney. Bob me ofereceu uma boa recompensa caso eu a encontrasse. E como eu já estava nesse mundo procurando por alguém, não vi problemas nenhum em ajudá-lo. Seria quase impossível encontrar Frido sem saber qual nick ele utilizava. Então, saí perguntando para outros jogadores por aí, até que encontrei 2 garotas, Mia e Maya. Elas me disseram que haviam 2 meninos causando confusão recentemente, Tugay Bay e Flap Doodle. Elas eram recrutadoras de um clã chamado Honkai e tentaram recrutá-los para o clã. Mas os garotos estavam mais interessados em festas. Também acabei encontrando um famoso pro player chamado de Ken Zou, um jogador profissional em ascensão que jogava para o time de esportes da minha cidade. Porém, recentemente ele abandonou a sua carreira por causa de uma trollagem. Na final de um campeonato importante, hackers invadiram e atrapalharam o jogo. Ken foi o alvo dos ataques, e em uma crise de raiva, ele se desconectou do game. E como seu time dependia dele, eles acabaram perdendo a partida. E como punição, Ken foi expulso do time. Agora, Ken está procurando por Herman Tick, líder de uma gangue chamada de Trolls, conhecidos por hackearem e sabotarem jogos, sempre buscando caos e anarquia. Ken era uma pessoa muito boa, mas ele se deixava levar pelas emoções. Era um cara sincero e confiável. Ele se ofereceu para me ajudar. Me disse que ali perto havia uma mulher que poderia saber onde Frido estava. Então fui até ele até a entrada de um beco, onde encontrei com essa mulher, uma mulher chamada de Umbra. Umbra era sedutora e manipuladora. Ela era uma das recrutadoras do clã Honkai, um clã de outro mundo, um mundo chamado Knight's Code. Esse clã
era uma espécie de seita religiosa que pregava que o fim do mundo estaria próximo. Eu a hackeei e vi que uma de suas transações recentes foi com uma pessoa chamada de Tugay Bey, alguém que tinha muito dinheiro. Tentei perguntar a ela se ela conhecia ele, mas ela se recusou a me dar qualquer informação. E por eu não ter certeza de qual era o nick de Frido, resolvi continuar com as minhas investigações. Seguimos até um viaduto próximo, onde Ken me apresentou 3 pessoas que estavam o ajudando a encontrar Herman Tick. Um deles era Kildenol, um desconfiado comerciante de cheats, que era conhecido por ser o maior vendedor do mercado negro em TIP. O segundo era Trepanator, o programador que criava os cheats para o Kildenol. Trepanator me contou que Tugay Bey e Flapdoodle estavam causando um certo alvoroço na cidade, e que alguém precisou lidar com eles. Trepanator era um cara muito carismático, e estava sempre fazendo alguma piada de velho. Eu então percebi que a skin dele era um pouco diferente. De certa forma ela parecia real demais. Então ele me disse que era uma skin muito cara, porque ela tinha a capacidade de envelhecer. Eu respondi fazendo uma piada sobre por que um velho iria querer continuar velho no mundo virtual. Então, ele me contou que na verdade ele não poderia envelhecer em Hylian. Trepanator era um Zonet. Zonet são pessoas que perderam seus corpos, mas seus cérebros continuavam vivos. Esses mundos de Virtualia, como o TIP, eram o mais próximo da sensação de estar vivo que ele poderia pagar. E por último, o líder deles, Punicenter. Ele era a pessoa que salvou o Trepanator, mantendo o cérebro dele vivo em troca de alguns trocados com a venda de cheats. Punicenter me contou que era uma pessoa bem velha e que jogar era o seu único hobby. Apesar de sua neta, Ramona, ser totalmente contra a ideia, já que na idade dele, esses jogos em realidade virtual podem acabar sendo perigosos demais. Punicenter me contou que viu os garotos aparentemente se juntando aos trolls, mas que a brincadeira acabou indo longe demais e um deles foi forçado a desconectar. Segui até o local onde os garotos estavam e acabei encontrando com uma mulher flertando com um cavalo. Aparentemente, seu nick era Horny e ela era a esposa de Bob, Honda. Mas diferente do que o seu marido pensava, Honda estava trabalhando em TIP. Seu trabalho era procurar por bugs e glitches. Quando revelei ser um game deck, ela me pediu ajuda para gravar um exploit utilizado por um player com uma skin de cavalo. O conhecimento dela sobre o game poderia ser muito útil para mim. Então, após ajudá-la, contei a ela sobre o seu marido ter me contratado. E ela me pediu para manter isso em segredo, pois Bob era conservador demais e recentemente havia perdido o emprego como desenvolvedor. Com isso em mente, voltei até Bob. E ele continuava bem ansioso e preocupado. Eu o tranquilizei, dizendo que nenhum dos players eram compatíveis com a descrição de sua esposa. E eu garanti de que ela não estava nem nunca jogou o TIP. Bob respirou aliviado ao ouvir. Era uma pressão gigantesca que tirei de seus ombros. Ele não tinha como me pagar no momento. Então, peguei seu contato para caso eu precisasse. Voltei e fui falar com Honda. E ela me pareceu muito feliz por eu ter salvo seu casamento. E acabou me dando algumas informações bem interessantes sobre Tugay Bey. Ela me disse que ele era um player recente e que possuía muito dinheiro, a ponto de comprar algumas das skins mais caras desse jogo. E também me contou que após o amigo dele deslogar,
ele foi conversar com uma mulher chamada de Umbra, e ela o levou até um beco, e que o garoto não foi visto mais depois disso. O beco era exatamente como o resto da cidade, escuro, sujo e úmido. À primeira vista, não havia nada ali, exceto por uma parede ao lado. Na parede havia um grafite, e bem no meio do grafite havia uma seta. Essa seta apontava para um painel de desenvolvedor escondido. O painel revelou uma persona, presa em uma espécie de loop. Eu consegui libertá-la e perguntei o que havia acontecido. E ela me disse que houve um problema. Uma garota que estava presa e não conseguia deslogá-la. Então, quando a Dev foi tentar ajudá-la, ela acabou ficando presa no lugar. Envergonhada, ela me disse que a última coisa que se lembrava era de ter visto um palhaço. O palhaço Jester era uma lenda urbana entre os hackers, uma creepypasta que aparecia em diversos relatos e fóruns da internet, e pessoas poderiam estar utilizando isso para cometer crimes em Virtualia. No local também havia uma poça de sangue, e analisando os códigos da poça, percebi que esse sangue pertencia a Tuggy Bay. Mas ela também tinha algumas deformações causadas por uma espécie de glitch. E bem ao lado da poça encontrei uma adaga. E essa adaga possuía o mesmo tipo de glitch em sua lâmina. Tentei escanear, mas o farol começou a deletar os códigos. E a única coisa que consegui ler foi o nome do programador, Trepanator. Com essa pista, fui até ele perguntar sobre a faca. E ele me disse que ela foi feita para a líder do clã Honkai, Umbra. Essa adaga possuía um malware que paralisava a vítima e a impedia de respawnar ou deslogar. Como se a pessoa fosse empalhada, mas ainda viva. Umbra continuava parada na entrada do beco, e assim que ela me viu, ela sorriu, quase como se estivesse me esperando. Comecei dizendo que eu precisava encontrar com o clã, que eles tinham interesses em um novo player, alguém que eu estava procurando. Nem um pouco surpresa, ela me disse que sabia quem eu era e quem eu procurava. Me disse que se eu quisesse respostas, eu teria que fazer um favor a ela. Umbra me pediu para ir com ela até um beco. Me disse que se eu quisesse informação, eu teria que fazer tudo o que ela mandasse. No beco, Umbra quis fazer uma espécie de verdade ou desafio comigo, onde sempre que eu fosse honesto, ela me daria uma resposta. Umbra começou me dizendo que no centro da cidade havia um teatro. Ele era um símbolo de que tudo aqui não passava de um grande espetáculo. Alguns sonhavam em dominar, outros em serem dominados. E o que eu achava disso? A mente das pessoas é um lugar imundo, e saber disso era o meu trabalho. Então, respondi que eu gostava da sensação de liberdade que o game trazia. Poder fazer qualquer coisa sem medo de ser julgado por pessoas que, se tivessem a oportunidade, fariam exatamente o mesmo. Umbra gostou da minha resposta. Então, perguntei aonde estava Frido, mas ela me disse que a pergunta mais importante deveria ser a última, e me perguntou se eu me considerava um bom detetive. Quando respondi que sim, ela fez um breve discurso sobre como o clã enxergava as coisas que os outros ignoravam. Assim como o Gamedex, eles buscavam a verdade através de códigos e dados. Segundo ela, o objetivo do clã era de encontrar e decifrar alguns fenômenos que alguns integrantes do clã veem. O líder do clã é o responsável por ler esses sinais. Sinais que, segundo ela,
continham os segredos do mundo. Então, ela me pediu para chamá-la de mestra. E como recompensa, ela me contou que Frido estava preso dentro do teatro. Então ela se aproximou de mim e colocou suas mãos em minha cintura, enquanto olhava em meus olhos. Foi aí que pude sentir a ponta de uma faca encostando em minhas costas, enquanto a outra mão tentava distrair a minha atenção, tentando me manter concentrado. Perguntei sobre a garota que estava com eles. Ela me disse que Starlet era uma pessoa perfeitamente fraca. Umbra a imobilizou para que ela ainda conseguisse sentir, enquanto era usada como brinquedo por Frido. Nas palavras de Umbra, Frido queria tentar dominar alguém, e eu queria ver se ele conseguiria. Você aprende muito sobre uma pessoa quando ela está em posição de superioridade. Segundo ela, era melhor ter Frido a obedecendo do que ter ele dando ordens a outros. Então, ela voltou a sua atenção a mim e me disse que iria me ajudar, assim como ajudou Starlet. A boca dela salivava, seus olhos estavam brilhando e as suas mãos deslizavam sobre meu corpo, fazendo o calor aumentar. Lembro de ouvir a sua respiração ofegante, me dizendo que eu sentiria tudo, enquanto ela controlaria o meu corpo. Com a sua boca próxima à minha, ela me disse que gostou de mim e que esperava me encontrar de novo. Foi então que, de repente, ela enfiou a adaga em meu estômago e ficou lá, parada, olhando enquanto o meu avatar desaparecia. Graças a Trepanator, eu estava preparado para essa situação, e tudo o que Umbra conseguiu foi me fazer respawnar em frente ao teatro. Demorou um pouco, mas eu percebi que ela havia colocado algo em meu inventário, uma chave que abria o teatro. Então, lá estava eu, no lugar onde, segundo Umbra, eu conheceria o que realmente é sentir prazer através da dor.